Estamos de volta na programação da Jovem Pan e vocês já sabem, 8 horas e 10 minutos é sempre o horário que a gente começa um bate-papo sempre muito importante, com um conteúdo muito legal para os nossos ouvintes. E hoje não vai ser diferente, vamos conversar com o Dr. Guilherme Accorsi, ele que é formado aqui em Catanduva, na FAMECA, trabalha no Hospital do Câncer aqui de Catanduva, no HB Onco em São José do Rio Preto, no Instituto Accorsi, que a gente fala sempre para vocês aqui, né, o Instituto Accorsi de Catanduva. Ele também se aprofundou, né, no tratamento de mulheres com câncer, oncologia ginecológica no Hospital do Câncer de Barretos, especialista em cirurgia minimamente invasiva com 1 ano de estudo avançado em videolaparoscopia e foi o primeiro residente da América Latina a concluir uma formação com título de cirurgião robótico. Ele é tudo isso e muito mais e está aqui com a gente. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia, Zé. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez. E cuida da saúde da mulherada. Com certeza. E o assunto hoje vai ser a vacina contra o HPV, que é um assunto muito importante. Com certeza. O HPV, que é uma doença sexualmente transmissível, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem como estão as DSTs no nosso país ultimamente? Nossa, eu não faço ideia, mas eu tô com medo dessa resposta. Depois dessa pergunta, essa entonação, também fiquei preocupadíssimo. Então, a gente tem estudos que mostram que de 2010, 2009 para 2020, teve um aumento de 65% nas doenças sexualmente transmissíveis entre os meninos e meninas dos 15 aos 19 anos. Muito cedo. E de 75% dos jovens dos 20 aos 24 anos. Nós temos doenças como HIV, que tem aumentado em cerca de 30%. A sífilis para as crianças dos 15 aos 19 anos aumentou 1000%, mais de 1000%. Então assim, nós estamos com uma geração que tem tido, não que certo nem errado, mas que tem aumentado muito o número de parceiros sexuais muito jovens, tem tido relações desprotegidas, tem estudos que mostram que essas pessoas, meninas e os jovens, hoje 78% deles têm relação sem proteção. Aí tinha que tocar aquela música, aí que mora o perigo. E muitas vezes com o uso de substâncias ilícitas, né? Ou álcool. Então mais de 60% deles acabam tendo relação sexual com várias drogas, até o álcool, na maioria das vezes, né? E o HPV é a doença sexualmente transmissível. 80% desses meninos e meninas entrarão em contato com HPV, pelo menos aí até os 24 anos. Né? E a vacina, ela vem para prevenir. Né? Hoje a gente sabe que a vacina, desde 2014, ela está disponível no Sistema Único de Saúde para meninos e meninas dos 9 aos 14 anos, que é muito importante, principalmente porque o HPV é o agente causador do câncer de colo de útero nas mulheres, que é um dos cânceres mais frequentes na nossa população. E que se a gente conseguir prevenir, se a gente conseguir fazer a vacinação, nós vamos diminuir o risco dessas mulheres depois quando tiverem seus 30, 35 anos, que não é agora, né? Porque hoje as meninas têm 15. Hoje nós estamos em 2023, daqui 15 anos, né? 30, 35, daqui 15, 20 anos. Nós vamos estar em 2040, 2050. Então essas são ações para o futuro, para os meninos e meninas que estão crescendo hoje. E é interessante porque, apesar da mulher, né, da menina que teve contato com o HPV ter o risco de ter o câncer de colo de útero, por conta disso a gente acha que é um problema só da menina ou só da mulher, né? E o HPV, ele também contamina o homem. Sim. O HPV a gente tem, vamos lembrar o pessoal, com o Covid, né, acho que ficou muito na cabeça de todo mundo que o Covid, surgiu o subtipo do Covid. O HPV também tem vários subtipos. Tá bom? A gente tem aquele que dá verruguinha, que a gente sabe que é o mais comum, que todo mundo fica preocupado com aquela verruguinha externa. E também tem outros subtipos que são de maior risco para o câncer. Hoje nós temos uma vacina que é a quadrivalente, né, a Gardasil. Ela vai contra 2 subtipos que causam as lesões na parte externa, né, e 2 subtipos que são os principais responsáveis pelo câncer de colo de útero. Só que para isso, esses são os mais comuns, né, principalmente para isso. Porém, o HPV também aumenta risco não tão importante como é para a mulher. O risco não é tão importante, mas aumenta também o risco de câncer de pênis dos homens e de orofaringe. Também está relacionado com o aumento do risco de câncer de orofaringe. Mas não tão importante, porque na mulher ele é o
que causa virtualmente quase que 100%. Raro o câncer de colo de útero na mulher que não seja causado pelo HPV. Existe, mas muito, 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 muito raro. Só que para a mulher ter a infecção, ela precisa, vamos chamar de um vetor, que seria o homem. Então, por isso que é importante, lógico, nós não queremos prevenir os meninos também, mas principalmente com a vacinação dos meninos, mais importante as meninas, mas não deixa de ser importante vacinar os meninos. Até porque ele faz parte desse ciclo para chegar nas meninas. Sim, então a gente precisa vacinar todo mundo. O importante é a idade da vacinação. Serem meninos, serem antes dos 14 anos. Por quê? Porque a vacina ela tem quase 100% de efetividade quando a gente dá antes do início da atividade sexual. E essa efetividade cai para 40%. Então a vacina não é tão boa depois que os meninos e as meninas tiveram relação sexual. Então, por isso que é importante. O meu filho e minha filha não vai ter relação. Não, em algum momento da vida terá. Isso é natural da vida. Uhum. E é muito mais importante você dar, muito mais eficaz. A vacina ela é melhor quando dada nas crianças. Porque não teve relação. Porque o organismo, vamos falar assim, ele é mais eficaz em produzir antígenos de longa duração, vamos falar assim, nos meninos e meninas. E essa vacina, diferente do Covid que a gente estava comparando, ela é uma única vacina, uma única dose, ou depois de um tempo... Tem 2 ou 3 doses, dependendo da vacina. Então você dá 0, 6, ou 0, 4 e 8, ou 0, 6 e 12, entendeu? Você tem 2 ou 3 aplicações, tá bom? E aí isso também cai. Se você não tomar todas, cai também a efetividade, mas pelo menos uma é melhor que nada. Mas assim, quando lançou a campanha, em 2014, nos primeiros anos, a gente tinha aí campanhas que iam nas escolas, chegava a 90%, 95%. Hoje não chega a 40% em regiões do país, 5%. A gente tem cidades aqui, no entorno aqui de Catanduru e São José do Rio Preto, que não chegam a vacinar 10%, 15% das meninas e meninos. Entendeu? E aí a segunda dose cai mais ainda, onde lugares que conseguem fazer a primeira dose com 80%, 90%, a segunda dose cai muito, para 60%, 40%. Entendeu? Então tem que tomar todas as doses. Então é muito importante a gente conversar e explicar isso para os pais, porque com essa idade, o menino e a menina não vai falar, hoje eu vou ali no postinho tomar uma vacina. Vai depender muito dos pais. Com certeza, 100%. E levarem. E como perder o medo, né? Acho que tirar um pouco desse tabu de que os meninos e meninas, lógico, não vão ter relação quando são crianças, mas no futuro terão. E isso, né? Essa vacina, ela previne o resto da vida. O resto da vida. Principalmente para o câncer de colo de útero nas mulheres. Ajuda os meninos a prevenir o câncer de pênis, orofaringe, tudo. Mas é principalmente para as mulheres, é indicado para isso. E vacina os meninos porque aí você diminui o vetor, você espalha menos, vamos simplificar. E então tem que vacinar todo mundo. E como eu falei, a gente quer o quê? A gente quer para o futuro. Entendeu? Então isso é para daqui 15, 20 anos. Às vezes a gente tá falando, porque o Brasil não vai para frente, porque o Brasil, a gente gosta de dar uma reclamada, né? Mas a gente fala, a gente às vezes coloca tanto a culpa nos políticos, no governo, e aí independente de partido qualquer um, a gente gosta de reclamar, a gente sabe que o brasileiro, tem essa cultura, essa prática. E aí a gente pede, a gente cobra tanto que tem que cuidar mais da nossa saúde, e tem coisa que tá ali, tá pronta. Sim, é simples. É de graça, tá disponível. É só chegar no posto. Então, assim, e a nossa parte? Será que a gente tá fazendo? Porque é como o Dr. Guilherme falou, é para daqui 20, 30. Quando a gente vacina as crianças, o câncer de colo de útero acontece nas mulheres mais frequente, muito mais comum depois dos 30, 35 anos. Então, se nós estamos vacinando as crianças hoje, é para no futuro diminuir o risco da minha filha, da minha sobrinha, da minha neta, da minha irmã, de ter câncer daqui 15, 20 anos. Então isso é para o futuro, tá bom? E aí a gente não pode esquecer também do Papa Nicolau, porque se eu tomei a vacina ou se minha filha tomou a vacina, vai deixar de fazer o Papa Nicolau, também não. Sim. Não, porque tem muita gente que acha que não. Que tá livre, tô liberada. Tá liberado, entendeu? Então não. Então assim, tomou a vacina e vai diminuir risco, a gente nunca vai, não vai ter nunca mais. E aí, continuar indo no ginecologista, continuar fazendo Papa Nicolau anualmente, entendeu?
Isso é muito importante. Então, por isso que é vital nos meninos e meninas dos 9... Nas meninas é dos 9 aos 14. Dos meninos, dos 11 aos 14 anos. Tá bom? E para aquelas pessoas que têm HIV, é dos 9 aos 45 anos, que o risco é maior. Para quem tem uma doença autoimune. E o HIV e a AIDS, né? O HIV é a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana e a AIDS é o desenvolvimento da síndrome, né? Quando não está controlada a doença, vamos falar assim. E são fatores de risco para o câncer de colo de útero. E para essas pessoas, para os homens dos 9 aos 25 e para as mulheres dos 9 aos 45 anos, quando são portadoras de HIV, pelo risco maior de desenvolver o câncer. O HIV aumenta o risco de câncer de colo de útero. Então é bom para cuidar, porque um vírus já não é legal, associar 2 menos ainda, né? É porque é o que a gente estava falando, né? São todas doenças sexualmente transmissíveis. Se aquela pessoa teve contato ou teve uma doença sexualmente transmissível, é um alto fator de risco para ela ter contato com outras doenças sexualmente transmissíveis que acontecem, né? Por isso que é muito importante a gente conversar com a moçada, principalmente com o pessoal que chega hoje com os adolescentes, né? Que é importante o uso do preservativo. É porque tem que pôr na cabeça que isso não previne só filho, né? Porque todo mundo acha que usa o preservativo porque não quer engravidar. Aí pensa, a menina toma anticoncepcional, tem DIU, e hoje em dia tem 1 milhão de outros jeitos para não engravidar e acha que, então não preciso mais. Mas de tudo que pode acontecer de uma relação sem preservativo, o filho é a melhor coisa. Sim. O resto é que só é dá ruim. Trabalho. Dá trabalho, custa. Custa né? dinheiro, né? Só que de tudo isso é o melhor que pode acontecer. Porque as outras coisas é que são ruins, que são as doenças. E tem doenças como o HIV que serão pro resto da vida. A gente tem alguns relatos aí de cura, tudo, mas a gente não pode... Porque assim, acho que essa moçada não viveu... Acho que a gente pegou o final. Finalzinho, a nossa medo, geração né? pegou o final dessa época aí. Acho que os nossos pais pegaram... Foi a explosão da época do HIV, né? Do vírus do HIV, quando saiu. Então a gente tem muito claro isso, né? Do medo. E então hoje o pessoal não tem. Acho que um dos fatores é a banalização que tem acontecido hoje das doenças sexualmente transmissíveis na moçada. Por isso que a gente vê números assustadores. Eu assustei com o tanto de número que você contou aqui mais Porque cedo. era raro, né? Subiu. Era muito... A gente primeiro, o achava que era para ter diminuído. Sim, o início da atividade sexual que está cada vez mais precoce. Depois o número de parceiros também hoje aumentou muito, né? Os meninos e meninas, quanto mais jovens, também maior o número de parceiros, se expondo, banalizando. E aí o Dia dos Namorados está chegando aí, né? Então aí quando são namorados novos. Cada ano passa com um namorado, cada mês, tem que prestar atenção, a garotada tem que prestar atenção sobre isso, né? Mas falando a respeito da vacina em si, doutor, ela hoje não está dentro de um esquema vacinal que ela está lá, está disponível. Está disponível. Por conta desse problema de vamos chamar de tabu aí, né? Do HPV ser uma doença sexualmente transmissível, né? Então gerou muita confusão. Então hoje não faz parte de um esquema vacinal obrigatório. Você tem programas do governo que a criança tem que estar na escola, a criança tem que completar para receber benefícios, ou tem ajuda, a carteira auxílios, de vacinação, tudo. Não faz parte do obrigatório, mas está disponível no SUS para meninos e meninas dos 9 aos 14 anos, é de graça. E aí no plano de saúde tem também o pessoal que tem Unimed, Padrão de Saúde, o Bradesco, a Mil, a Mint, pode consultar lá no plano de saúde também, faz parte e é importantíssimo se informar. Uma coisa que é simples e que vai proteger, né? Hoje é um dos cânceres mais comuns na nossa população aqui, o câncer de colo de útero. E tem como prevenir. Não precisa, diferente de outros cânceres que você não tem como prevenir. Que a gente fala tanto, a gente luta pela cura do câncer. Alguns a gente tá na nossa mão. Consegue prevenir, entendeu? Então é muito importante levar. E não tem efeito colateral nenhum. Assim, a gente tem estudos que mostram, a gente teve muita discussão aí na mídia, né? Teve gente até virando jacaré. Mas essa vacina aqui... Não, essa não. A gente tem estudos ali nos Estados Unidos com mais de 50 milhões de doses. Tá?
que mostram que os efeitos colaterais são muito pequenos, nenhum efeito colateral grave para essa vacinação. Essa vacina contra o HPV existe já faz quanto tempo? Porque eu ouço falar isso 20 muito anos. recente. Mas foi disponibilizada no Brasil só em 2014. Ah, tá. No esquema público, grátis, entendeu? E aí você tem países hoje que já diminuíram. Mas mesmo assim, em 2014, pensa só, quem já vacinou, que tinha na cabeça esse tabu, tipo, minha filha, meu filho ainda não tem relação, hoje já é quem pode estar tendo relação, não é? Então, assim, quem vacinou em 2014, que foi legal Sim. e teve a mente aberta e entendeu o sentido, hoje já está protegendo seu filho ou sua filha. Tomara que sim, a gente torce, mas não são os que os números têm mostrado pra gente, entendeu? O que a gente tem notado que melhora são campanhas, né? Tem De conscientização. De conscientização e campanhas para chamar o pessoal mesmo. E o que a gente viu, e tem muitas pessoas que advogam, é colocar na escola, como um esquema vacinal, e levar para a escola para vacinar, porque você não tem efeito Que é onde colateral. está a Onde criançada. estão as crianças, entendeu? Só que aí interfere com muitas coisas, é um problema político, tudo de você estar indo dentro da escola, buscar, então tem vários problemas que acabam sendo politizados, e a gente sabe que no Brasil cada vez mais tudo está sendo tudo. politizado. Mas a gente tem que tirar isso, e para quem quer, acho que para quem está em casa ouvindo, o pai que tem uma filha, uma irmã, uma sobrinha, para a mulher, né, que tem sua filha, tudo, despolitizar isso, pensar no bem-estar da criança, não tem efeitos colaterais graves, vai ter uma dorzinha, aquela coisinha, uma febrezinha, uma dorzinha no corpo, aquela coisinha leve, todo mundo sabe que vai tomar vacina, tem a dor no braço, que não tem jeito. Então, sim, sintomas leves, sintomas graves, não tem nenhum relato na literatura, estudos nos Estados Unidos com mais de 50 milhões de doses. Aí você tem um efeito que surgiu não sei aonde, porque aconteceu alguma outra coisa, aí sai na mídia, como a gente viu que foi politizado, porque vende muito mais a coisa Vende o ruim, né? problema O problema do vem, Da Atena tá aí sai pra muito provar isso. mais. Hã? O da Atena tá aí pra provar isso. O programa dele é só... ruim. Sim. Mas a gente tem que entender o porquê. E já que é um tabu, o motivo pelo qual muita gente não leva, né, as crianças para vacinar, vamos falar um pouco sobre esse tabu. Porque às vezes eles acham que, eu tô liberando, né? Eu posso estar na cabeça da minha filha, do meu filho, que eu estou liberando para começar a ter relações. E não é isso. Até porque você pode conversar e explicar, ou às vezes... Na verdade, a criança, se você for falar com uma criança de 9, 11... Lógico que a moçada hoje está muito mais inteligente, muito mais antenada, né? Porque eles vivem no celular hoje, com certeza. Acho que tem que ter uma conversa franca, sempre aberta. Mas a questão é que a criança, mesmo vivendo no celular, mesmo estando muito avançada, eles são crianças, né? Então, o discernimento geral quem tem são os pais. Eu acredito nisso. E não é que é uma liberação, mas uma proteção que não é para agora. Tanto que eu falei, depois que essa menina tiver a relação e começar os seus 20, 25 anos, que começam o Papai Nicolau, ela tem que continuar fazendo o Papai Nicolau. Então assim, não é que você está liberando, não é que vai prevenir contra outras doenças sexualmente transmissíveis, entendeu? É que você vai estar protegendo ela no futuro, diminuindo o risco de ter um câncer no futuro. Porque imagina chegar lá em 2040, infelizmente a gente lida com isso todo dia, a gente encontra mulheres todo dia, eu faço isso todo dia. É o trabalho do Dr. Guilherme. E hoje, nós estamos em 2023, 2014, hoje já fazem 16, 19 anos, né? São o pessoal que estava tomando vacina ali. Pode ser Com que seus hoje tenha 15 alguém anos, que infelizmente não está tomou. recebendo essa notícia. Não, quem recebeu a notícia provavelmente Não tomou. quase que certeza que não tomou a vacina lá em 2014 quando lançou. Entendeu? Que poderia estar prevenido, e tem pacientes que a gente consegue tratar, tem pacientes que a gente consegue preservar a fertilidade, preservar o útero, é possível, mas não são todas. Aí tem pacientes que fazem cirurgias muito grandes, porque hoje, acho que até a cirurgia ficou meio banalizada, né? O paciente chega no consultório, quer operar amanhã, vou operar amanhã. Mas assim, porque o avanço, a recuperação é muito mais rápida, mas a cirurgia para o câncer é uma cirurgia muito, 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 muito diferente, muito mais agressiva. Então a recuperação é muito mais difícil. E o tratamento, porque dependendo do tipo do câncer. Às vezes é radioquimioterapia, entendeu? São tratamentos, então você vê. E às vezes o tratamento não dá certo.
infelizmente. Então a gente vê, às vezes a gente perde, vamos falar assim. E de um câncer que eu falo de novo, que a gente consegue, se tiver a vacina, se fizer o Papa Nicolau, se tiver com o ginecologista, a gente consegue prevenir o câncer de colo de útero. E existe uma campanha, acho que eu já falei aqui já, em outras oportunidades, que desde 2018, né, fazem 5 anos já, que a Organização Mundial de Saúde lançou a campanha para a erradicação do câncer de colo de útero. Para a gente erradicar. Zerar no mundo? Nunca. Mas a gente vai poder transformar num câncer raro. Através da vacina, através do Papa Nicolau, todo ano, tudo. Então, além do impacto ruim que você já tem de estar ali, de receber essa de notícia. receber a notícia, independente do tipo de câncer, é muito pior quando você sabe, pô, ela não precisaria, né? Eu tive a chance e não quis, né? Eu não me levar. Hoje a gente tem vivido cada vez mais, né? Quem que não conhece ou não tem na família alguém que teve câncer? Acho que a gente tem que pensar mais nessa maneira, né? Pô, eu tive um tio, um sobrinho, uma avó, um avô, um amigo, um parente que tiveram câncer. Pô, esse câncer, minha filha, minha sobrinha, minha neta, não precisa. E isso é que é a função dos pais, dos cuidadores, né? Que é proteger, aquilo que o Dr. Guilherme falou agora há pouco. A criança, ela não tem o discernimento de saber o que ela está fazendo, né? Sim. De estar se protegendo. Pensar a longo prazo. Então, quem tem que pensar por ela é a gente que cuida, que tá ali todo dia. Então, se você tem uma criança aí na família que está pensando nela, fala, opa, vai atrás, porque você está protegendo ela e também é muito bonito saber que a gente está protegendo outras pessoas, porque não vai deixar circular. Acho que os meninos também, né? Então, se ela é mulher e tem um filho, um homem, um menino, vai estar ajudando, vai prevenir contra outros tipos de câncer, mas vai estar principalmente protegendo outras mulheres, né? Então, por isso que é importante os meninos também, né? O meu menino não vai ter câncer, eu não preciso vacinar. Não, mas... Protege a sua futura nora. Com certeza, entre todo mundo. E foi o que a gente viu, tem aumentado muito. Os números são alarmantes dos meninos com relação às doenças sexualmente transmissíveis. E o HPV também. Então, nós estamos num país que a gente não está conseguindo vacinar todo mundo. E as doenças sexualmente transmissíveis estão aumentando. Tem um erro aí no meio. Qual que é o raciocínio lógico? Então, se tem lugares que as doenças sexualmente transmissíveis diminuem, a vacinação aumenta e o câncer diminui, e a gente está fazendo o contrário, o que vai acontecer com o câncer? Vai aumentar. Cada vez mais. Vai aumentar, entendeu? Então, assim, a gente tem que primeiro conversar com os pais, questão da vacinação. Depois conversar com essa moçada aí, entendeu? E se cuidar, gente. Mais uma vez, Dia dos Namorados tá aí. Vai arrumar um namorado novo, semana né? que vem tem rodeio, o povo sai depois do rodeio, já arruma um crush, já vai dar uma namorada. Cuida. É o que você falou, eu acho que o que você falou, eu acho que a criança é uma coisa boa, né? É uma vida nova, tudo, mas todo mundo só tem medo. Ninguém mais tem medo da AIDS, ninguém mais tem medo eu penso assim, a criança, claro, eu entendo, é um susto, às vezes é muito nova, mas é a melhor coisa que pode acontecer de uma relação vacina. Desprotegida. Ah, sim. De uma relação desprotegida, o que acontece depois olha, vamos para as opções. Um filho... Ou uma doença. Ou uma doença, um HIV, uma HPV. Uma sífilis, né? Existem essas doenças, inúmeras doenças, né? Sífilis, gonorreia, HPV. São doenças, tem tratamento, mas às vezes você pode ter uma doença mais avançada e ter repercussões que são irreversíveis. Né? Doenças mais avançadas, você pode precisar de tratamentos cirúrgicos, tratamentos medicamentosos para a vida inteira. Se for um HIV, então vai comprometer, porque você vai ter para a vida inteira. A saúde é bem, né, comprometida. Como você vai encontrar um parceiro pro resto da vida, entendeu? Se encontrar vai ser difícil. Então, são consequências que acabam mudando, impactando a pessoa pro resto da vida. Então, assim, o rodeio tá chegando, né? Tá chegando. Vamos fazer uma campanha lá a gente vai fazer a campanha para se prevenir. Para prevenção. Né? Usar aí. Tinha na nossa época, não tinha. Tinha. Era mais
Era mais evidência? Tinha mais ou não? Eu lembro que ficou mais velho e não repara mais nisso. Na verdade, eu acho que as campanhas que aconteciam era mais pro preservativo. Então, né? mas tem hoje. Bom, Não eu lembro vejo. que no carnaval você entrava e você já recebia várias. Mas mas existia campanha, né? A gente via. Tinha o pessoal campanha. da saúde que tava sempre nas portarias ali incentivando. Não, mas eu lembro, tipo, de campanhas, tipo, de cartazes, de falar bastante, de prevenção, de tudo. Eu não vejo. Hoje no vejo núcleo muito escolar ainda existe? Sim. No núcleo escolar, sim. Nas escolas. É que a gente saiu da escola faz pouco tempo, né, doutor Guilherme? Foi, assim, anos. Faz pouquíssimo tempo. Em eventos, nem tanto, acredito. Eu acho que eu lembro de que eu ter falei, mais. a gente vive uma época que saindo, pegando o final da época do HIV ali, né? Que o conhecimento já tinha melhorado. Em bares, o tratamento. tinha, no próprio banheiro, tinha muita... orientações? Não, tinha o próprio o cartaz e o preservativo. Hoje parece que a gente não vê tanto, né? Mas eu acho que o que eu tô sentindo é que Tomara que a gente acostumou. Pode ser. Com o cartaz Será? e passou despercebido. Mas eu acho que pode ter diminuído um pouco, sim, as campanhas. As campanhas de conscientização, né? Acho que isso é muito importante. Acho que isso ninguém mais quer falar, né? Acho que eu até me senti um pouquinho meio... Agora falando, eu não quis falar das doenças, acho que eu senti um pouquinho... Retraído de falar dos nomes de sífilis, gonorreia, clamídia. E a gente não pode, na nossa né? época não era... A gente falava, né? Falava. Eu acho. Não era tanto tabu, por mais que porque na verdade era um medo tão grande que o medo era maior do que essa vergonha. Então a gente queria falar para que todo mundo se cuidasse. Sim. Talvez O doutor falou a respeito da efetividade nessa primeira idade aí da vacinação. Dos 9 aos 14 para as meninas e dos 11 aos 14 para os meninos. Isso é de graça no SUS, para todo mundo. Tá, não vacinei, já estou mais velho e agora eu gostaria de vacinar. Vale a pena. Qual é a efetividade? Ela cai um pouco? Não, cai bastante, mas melhor do que nada. Melhor do que nada. Melhor do que nada, só que aí não é disponível, não está disponível no SUS. Aí você tem que fazer uma coisa particular. Ou plano de saúde. O que também vale a pena, porque a gente gasta com um lanche, com uma roupinha, com um lookinho. E com certeza, se você colocar o preço da vacina e você fala assim, benefício? Não, pelo amor de Deus. E um preço de um tratamento, assim, não, é que você vai falar assim, não está disponível no SUS, o governo. Não, é que o governo dá milhões de vacinas. Então ele precisa gastar bilhões e ter a maior efetividade possível. Então ele está dando de graça dos 9 aos 14 anos. Você tem essa oportunidade. Não deu. Não é tão efetivo, mas você pode dar, porque não é tão bom quanto dá dos 9, mas é bom. Então eu recomendo, se tem meninas até os 25 anos, principalmente, eu recomendo a fazer. Se tiver oportunidade, se tiver plano de saúde, se tiver como pagar uma vacina particular, eu recomendo até os 25 anos. E aí tem as outras lesões, né? Porque o HPV, ele não vai para o câncer direto, né? Ele infecta, tem a infecção do colo do útero da mulher. Essa infecção, em 80%, 90% das vezes o organismo da mulher consegue combater e eliminar. E são, graças a Deus, uma porcentagem muito pequena que acaba sendo persistente. Então a mulher tem a infecção, não consegue eliminar, isso não existe medicação para isso. E às vezes ela nem percebe. Nunca percebe. É silencioso. Não, é assintomático. Tá bom? Porque, lembra que eu falei que tem 2 subtipos? Quer dizer, tem vários tipos, igual tem o Covid, que cada hora sai uma cepa nova. O HPV tem várias cepas, vários subtipos. Tem aquelas que dão a verruguinha. A verruguinha não dá câncer. Mas, se você teve verruguinha, você tem risco de ter sido exposta ao outro tipo de alto risco, ao subtipo de alto risco. Esse subtipo de alto risco, graças a Deus ainda, que a maioria das vezes o organismo, não existe medicação para isso, é assintomático, não tem nada. Na maioria das vezes o organismo da mulher elimina essa infecção. E em uma porcentagem pequena, esse vírus vai continuar. Se torna uma infecção persistente. Depois dessa infecção persistente, o vírus vai interagir com o DNA da mulher nas células do colo do útero. E interagiu com o DNA da mulher nas células ali, não vai mudar meu DNA, vou virar um sapo boi, um jacaré.
Não. Não, é nas células ali locais, do colo do útero. Interagiu com o DNA da mulher e vai causar alterações celulares, que é o que a gente chama de neoplasia. Então, uma neoplasia intraepitelial, que é uma lesãozinha microscópica, não é visível, né? E essa lesãozinha vai crescendo, que é o que a gente chama de lesão de alto grau. Então, aí a mulher vai ter uma lesão de alto, teve a infecção, depois da infecção, lesão de alto grau. Isso não é o câncer, mas essa lesão pode virar o câncer. E o Papa Nicolau é pra gente detectar isso. E nessa lesão, ela já tem sintomas? Também não, por Ainda isso não. o Papa Nicolau. Só vai descobrir Entendi. com o Papa Nicolau. Só descobre com o Papa Nicolau. Então, a lesão antes de virar o câncer é só com o Papa Nicolau do vírus HPV. Essa mulher que tratou também pode, se ela não tem filhos, então ela teve uma lesão, teve uma infecção, lesão de alto grau. Graças a Deus diagnosticamos com o Papa Nicolau. Então, por isso que é importante o Papa Nicolau. Então, a vacina, ela vai antes da infecção. O Papa Nicolau vai depois da infecção, para não deixar virar um câncer. Detectamos, tratamos, essa mulher não tem filhos. Tiramos essa lesão, ficou o colo do útero. Tem risco de recidivar, tem risco de voltar a lesão, de ter de novo. A vacina pode ajudar aí também, pode ajudar. O mais importante é para a menina, que não teve relação. Depois, passou dos 14 anos, dá para tomar também. Teve a lesão de alto grau que ainda não é câncer, pode ajudar também. E aí depois do câncer, existem alguns estudos, existem alguns tratamentos alternativos. Não alternativos, existem alguns tratamentos que estão sendo pesquisados, existem alguns tratamentos relacionados à imunologia, né? O que a gente sente da questão do câncer é que ele não avisa, né? Parece que ele não vai avisando. Ah, mas né? hoje nós estamos aqui avisando, hein? Exatamente. Esse é o nosso papel hoje, né? Passar a visão que lá na frente você pode prevenir aqui agora. Sim. É melhor prevenir Esse, do que né? remediar. Mas o colo de útero, a gente tem o benefício de conseguir, com o Papa Nicolau, rastrear. Com a vacina vai melhorar, se você vai rastreando, se você faz a vacina, você faz Acompanha o bem de rastreamento. Então a gente pertinho. conhece muito bem essa evolução que eu estou contando para vocês. Isso é muito. Outros cânceres a gente não conhece. Entendeu? Por isso que você falou, às vezes a gente não tem o conhecimento e não tem exames que sirvam como serve a vacina e como serve o Papa Nicolau para o câncer de colo de útero. Então a gente não consegue rastrear. Porque essas lesões, nada disso que eu falei até agora dá nenhum sintoma. E o câncer, quando começa no colo do útero da mulher, também não dá nenhum sintoma. A gente só detecta com o Papa Nicolau. Só vai dar sintoma quando ele estiver grande. O câncer normalmente ele dá o sintoma só quando tiver desenvolvido. Né? Na maioria dos casos, só quando ele está grande. Isso é um perigo. Então, A oportunidade está na sua mão, né? Você pode se prevenir. E vacinar. E vacinar a criançada. Bom, agora 8 horas e 43 minutos. Antes de encerrar, eu tenho um outro assunto para falar aqui com o Dr. Guilherme, que já que a gente está falando de cuidar, né, de outras vidas, nesse caso da vacina, de cuidar dos nossos pequenos, dos filhos, sobrinhos e tal, mas a gente também tem o poder de cuidar e ajudar outras vidas que a gente não sabe nem quem são. E isso é muito bonito. E eu tô falando da doação de sangue. Isso, a gente tem uma campanha, a gente começou ano passado com a campanha Doar é um Ato de Amor. A gente teve um apoio muito grande ano passado da Fundação Padamino, do Sim Comércio, do Comércio de Catanduva. E esse ano nós vamos fazer de novo, no dia 1º de julho, no Hemonúcleo aqui de Catanduva. Sempre tem épocas do ano que faltam sangue. E como eu opero quase que todo dia, né? A gente está sempre operando. E isso a gente sabe que é uma coisa necessária. Isso salva vidas, né? A gente tem vidas que são salvas pela transfusão de sangue. Então, cada vez que você vai doar sangue, você pode ajudar 4 pessoas. Porque assim, não é aquele sangue, aquela bolsinha que vai. Ela é preparada e você pode poder ajudar até 4 pessoas. E quando eu fui doar, a hora que eu ouvi isso, eu fiquei muito feliz, assim, porque eles falam, e às vezes a gente não tem essa noção da grandiosidade, mas pode... Eles fazem o processo com sangue e tal? Porque o sangue tem vários componentes, né? Então, eles preparam o sangue e a gente consegue separar. Então, assim, até 4 bolsinhas, vamos simplificar, você pode ajudar até 4 pessoas. Uma delas vai até para bebezinho recém-nascido, que às vezes precisa. Então, olha,
né, onde a gente Não, consegue que não chegar. precisa- quem que não teve alguém que precisou operar? Quem que não teve alguém que sofreu um acidente? que teve Infelizmente, a primeira vez que eu fui doar sangue foi assim. Foi porque a gente tinha um conhecido, né, que precisava ir geralmente fazer a campanha pra ele, né? Mesmo que a gente não fosse doar pra ele, tinha que ir lá doar. Sim. E aí foi a primeira vez que eu fui doar sangue, era pro pai de uma amiga. Até vou mandar um beijo aqui pro Valdir, que é o pai da Tati, lá da Boss. E ele foi por algum motivo ele tava, acho que, fazendo uma cirurgia e precisava. E aí ela falou, vamos doar na campanha do meu pai e tal. E aí eu nem sabia. Eu falei, mas eu não sei se o meu sangue é o mesmo que o dele. Ela, não tem importância. Não. É só pra gente conseguir arrecadar mais e tal. E assim foi a primeira vez que eu fui doar sangue. E aí você vai com aquele medo, porque você acha que é um bicho de 7 cabeças. Zé Augusto tem até lanchinho. Sim, eu sou Super doador gostoso. também. É fantástico. É super fantástico. tranquilo, é super gostoso. Tem uma picadinha, né? Porque tem aquele vídeo maravilhoso que todo mundo conhece. Ah. Pode vir, não dói nada. Ai, É agulha. não, isso é muito retrô, doutor. Isso daí tá contando a nossa idade. Não vamos revelar mais. É Os muito velho primórdios esse da vídeo. internet. É, doutor. Um dos primeiros memes que surgiu, Eu esse vou aí. fingir que eu nem lembro. Que? Não sei. É um dos primeiros. Então, assim, tem a picadinha da agulha, mas é super tranquilo, é rápido. Tem As TV, meninas tem são cadeira, tem tranquilas, uma cadeira lanchinho. Você O fica ali pessoal é um amor, o descansando. pessoal super simpático, tranquilo. Então, assim, também eu tô sempre doando. E você pode doar mais de uma vez por ano, né? Acho que tem um período, não lembro de cabeça agora, homens e mulheres, né? Tem um pouquinho mais, tem a idade também, que pode E doar. peso. Idade, tudo. E Será então que leva eu toda a posso? família. Eu tô na dúvida do meu peso. Ah, uma coisa importante que o pessoal sempre fala. Acho que de segunda e terça eles não abrem, mas abre de sábado e domingo. Que é melhor ainda. Que é melhor ainda. Então assim, todo mundo não, segunda que o pessoal Tanto trabalha. que o dia dessa campanha que a gente tá divulgando aqui pode ser qualquer dia que você puder, é ótimo. Sim, Mas vai ser no dia 1º, que é um sábado. que é um sábado. Entendeu? Então assim, o Hemonúcleo fica aberto de sábado e domingo, que é mais tranquilo pro pessoal ir doar. Entendeu? Então eles ficam abertos. Então você tá num sábado tranquilo, tá num domingão tranquilo lá em casa, rapidinho, antes da hora do almoço. Come alguma coisa, né? Porque não pode ir em jejum, senão Então, passa. essas são as coisas que é interessante a gente falar. Não precisa ir em jejum, então, eu já comi, não vou mais, né? Não. Pode ir. Só cuida um pouquinho da alimentação um dia antes, não vai Sim. num churrascão. Nem tomar bebida alcoólica. Então vai num dia tranquilo, no dia seguinte acorda, toma o seu café da manhã. Normal, tranquilo. E aí aí a gente vai trazer pro pessoal, acho que a gente vai trazer pra vocês aí. A gente traz um material do Hemonúcleo, acho que vai ser legal. Respondendo todas essas dúvidas. Isso, vamos, porque a gente divulga bem nessa semana pra gente fazer, a gente vai fazer fila lá no dia 1º. Fantástico, fantástico. E aí É a gente um vai ato ajudar. de amor, na verdade, né? Com certeza. Ajuda muito a gente, nós que estamos no centro cirúrgico sempre, a gente vê que salva vidas. Isso é aquilo que, tudo, né, se a gente tiver, ajuda, né, mas isso literalmente salva uma vida. Só fazer uma aspas aí. O primeiro ano que foi lançado esse vídeo, pelo que eu tô pesquisando aqui, foi em 2007. 2007? Ai, eu não lembro, eu não tô lembrando. É isso aí, gente. O primeiro registro no YouTube, No né? YouTube? Eu imagino. Quando o tempo não faz que esse vídeo a gente já assistiu. Nossa, já tinha YouTube em 2007, olha. Pai do céu. O YouTube é mais velho que o Face, então. É, É mais velho, mas era que mais esse- antigo. É que era dos gatinhos, né? Exatamente. Era os mesmos gatinhos que tinha no YouTube nessa época. Não, Não tinha- essa daí eu não tô A lembrando de Bianca verdade. agora hein? não tá lembrando. Essa eu não tô lembrando de verdade. Ah, eu também não. Não. De Augusto. É, ninguém Aqui fazia. não, que você é mais velho que a gente. O pessoal ainda não fazia milhões no YouTube nessa Não, época. ainda não. E nem tinha propaganda da propaganda. no Ah, YouTube. não. Tem isso? Tem propaganda, depois outra propaganda, depois Ah, sim, né? Ah, que virou agora TV, né? virou. Bom, mas é isso então, tá marcado. Gente, coloca aí na sua agenda. Primeiro, se você tem uma criança, né, uma menina de 9 a 14 anos ou um menino de 11 a 14, acha uma brecha aí, aproveita e faz um momento legal com o seu filho de falar, ó, eu tô indo cuidar de você, isso daqui é pra te proteger daqui tanto tempo, assim como a vacina do Covid te protegeu de uma doença que também foi, né, Já tivemos conversar uma sobre. pandemia. Já conversar sobre preservativo também, né? Sobre relação, sobre se proteger, sobre se cuidar.
tem que conversar. Aí vai, toma um café da manhã com seu filho, um café da tarde, sei lá, na hora da vacina. E aí, às vezes, é um momento que vocês estão precisando para conversar disso e de tantas outras coisas. Porque às vezes na correria do dia a dia, passa, deixa a tela ali rodando, a criança fica quieta e passa. Mas vale a pena e você não vai se arrepender, com certeza. Sim, e o segundo recado é que dia 1º de julho, todo o mês, né, o ano inteiro, sempre, mas dia 1º de julho a gente vai fazer um barulho aí e ver se a gente dá uma força pro pessoal do Núcleo continuar. Se Deus quiser, todo ano nós vamos estar fazendo essa campanha. E a Jovem Pan vai estar lá com certeza, vamos estar lá com a piruinha, fazendo o barulho que a gente adora. Porque eu sempre falo que o nosso compromisso de sábado é contar para Catanduva e região o que está rolando de legal, tanto em Catanduva ou nas cidades aqui da nossa região. Então, com certeza, a gente vai estar lá. Eu vou doar também, porque sempre a gente já fizemos outras piruinhas lá no Hemonúcleo. E eu sempre que posso estou lá doando. Então, vamos todo mundo junto. Como eu falei, vamos pôr esse povo para trabalhar, gente. Vamos fazer fila lá no Hemonúcleo. Com certeza. Obrigada, viu, doutor Guilherme? Até a próxima. Obrigado a vocês pelo espaço, gente. Obrigado. Uma boa sexta-feira para todo mundo. Uma boa semana, Valeu. Um bom feriado para todos na semana que vem. Feliz Dia dos Namorados. Cuide-se no rodeio todos, tá? Com certeza. Preservativo todo mundo.